Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Subiu para 166 o número de mortos nas enchentes no Rio Grande do Sul. Olha, os dados divulgados hoje pela Defesa Civil do Estado mostram que mais de 77 mil moradores conseguiram ser resgatados pelas forças de segurança. Mas pensar, Renata, que os parentes e amigos de 61 pessoas continuam sem notícias dos seus desaparecidos. Em Lajeado, a 110 quilômetros de Porto Alegre, cães farejadores buscam por pessoas que desapareceram nas enchentes. O trabalho é difícil, já que muitas casas foram arrastadas pela correnteza, depois que o rio Taquari transbordou. Quando há a confirmação de um desaparecimento, nós vamos até o local, nós levamos as equipes até o local do desaparecido, para que haja ali a constatação de uma pessoa ou de testemunhas que viram essa pessoa ou, quem sabe, até da recuperação do corpo desse desaparecido. 47 bombeiros de São Paulo trabalham com a missão de localizar e resgatar vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Uma das equipes analisa imagens de satélites e vídeos gravados por drones para mapear os pontos de busca. Basicamente é uma tentativa, uma ação de organizar um cenário de muitas informações que muitas vezes não tem uma coerência, e a gente, a partir disso, tenta alinhar, nos ajudar a um melhor esclarecimento em busca de vítimas num local de desastre. A primeira etapa é o levantamento de informações pelas redes sociais. Em seguida, uma equipe vai até endereços onde a vítima possa estar. Hoje, em Porto Alegre, 3 pessoas foram encontradas dessa forma e com vida. Todas moram neste condomínio, que está ilhado desde o começo do mês. Nós acabamos de fazer prova de vida de uma senhora, que uma equipe aqui do Corpo de Bombeiros de São Paulo foi até o local e ela constava como desaparecida e, para nossa felicidade, acabamos de localizar e nós filmamos essa pessoa com o documento. A chuva forte dos últimos dias deixou a população de Porto Alegre em alerta. A Defesa Civil Municipal emitiu um aviso sobre o risco de quedas de árvores e raios. Moradores de áreas de encosta foram orientados a deixar estas regiões por causa da possibilidade de deslizamentos. Nós estamos em um dos bairros mais afetados de Porto Alegre, o bairro Humaitá. As ruas se transformaram praticamente em rios. Em muitos desses condomínios, há moradores ilhados, sem energia elétrica, sem água encanada, sem comunicação. A água estamos conseguindo, por enquanto, ainda nas caixas, mas a maioria não sai de dentro de casa por medo. Aí um vai ajudando o outro. Quem está embaixo, como eu, assim, ou outra pessoa que estiver na água, vai ali, tenta pegar e leva para o próximo. E assim está indo. Você vai ver também. Exército ajuda moradores a resgatar objetos pessoais em casas tomadas pela água. Polícia investiga criminosos que se disfarçam de policiais para roubar ônibus em estradas de Goiás. Incêndio em parque de diversões deixa mais de 20 mortos na Índia. Parlamento do Reino Unido aprova a lei que regula a ação das Big Techs. Novo centro de pesquisas vai oferecer tecnologia e estrutura para estudos de doenças contagiosas como o Ebola. Transmissão do Campeonato Paulista Feminino 2024 começa com um clássico entre São Paulo e Palmeiras, na tela da Record News. Oferecimento: Bradesco, eleito o melhor banco para investir. Passar pelas ruas da zona norte de Porto Alegre só mesmo de barco. A chuva dos últimos dias trouxe novos alagamentos e os moradores vivem agora a agonia de não saber quando é que vão poder voltar para casa, se é que vão mesmo voltar. As vítimas têm contado com o apoio do Exército na tentativa de salvar ou recuperar objetos e documentos que ficaram para trás. Casas,
carros, lojas. Tudo submerso e destruído na zona norte de Porto Alegre. Nós estamos exatamente no meio do bairro Sarandi, que é um dos maiores bairros de Porto Alegre, e a única maneira de chegar aqui neste momento é assim, de bote ou de barco. Nos últimos dias, o Exército tem dado esse apoio aos moradores para que eles se aproximem das casas ou do que sobrou das casas. Ali, por exemplo, conseguiram colocar uma geladeira em cima do telhado. Essas casas e esses estabelecimentos comerciais estão debaixo d'água há mais de 20 dias. Sua casa? Inundou toda, completamente. Toda ela, até o teto. Perdi todos os móveis, tudo. Nossas casas estão submersas ainda. Se baixa um pouquinho, mas quando vê, sobe de novo a água. Além da chuva forte dos últimos dias, o que piorou a situação foi o rompimento de pelo menos 2 diques que deveriam impedir que a água invadisse ruas e casas e evitar os alagamentos. Aqui, por exemplo, era um campo de futebol da comunidade e aí aqui do outro lado, uma creche que, segundo os moradores, atendia pelo menos 300 crianças. 2 bombas de drenagem da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo já estão funcionando para tentar tirar a água da região. Neste domingo, mais uma bomba deve ser instalada no bairro Sarandi. É mais uma tentativa de reduzir o impacto sobre a população, que há semanas sofre com as enchentes. Perdi uma barbearia de 34 anos de história, de vida, de pai para filho. A minha casa está toda ela embaixo d'água ainda. O motorista de ônibus que cruza as estradas de Goiás está redobrando a atenção por causa de uma quadrilha especializada em roubos. E o que é que os criminosos fazem? Costumam vestir roupas da polícia para dar ordem de parada aos veículos. Essa semana, 5 pessoas foram presas desse jeito, entre elas 3 ex-militares do Exército. Esse vídeo gravado pela Polícia Militar mostra parte dos produtos roubados pela quadrilha. Além de celulares e canivetes, as equipes apreenderam 1,5 kg de cocaína e milhares de comprimidos de anabolizantes, avaliados em cerca de R$500 mil. Todo o material estava em um ônibus que saiu do Paraguai em direção a Goiânia com 12 passageiros. Os criminosos usaram uniformes da Polícia Civil para abordar o veículo. Foi o motorista do ônibus quem procurou a polícia para denunciar o roubo. Ele disse que reconheceu, inclusive, os mesmos autores que haviam assaltado ele por 3 vezes esse ano. Os assaltos costumam acontecer antes do sol raiar. O último caso, nesta sexta-feira, foi por volta das 5 horas da manhã, na BR-153, no município de Hidrolândia, interior aqui de Goiás. A polícia chegou até os suspeitos por causa do sistema de monitoramento da rodovia, que registrou a placa de um dos 3 veículos usados no crime. 5 pessoas foram presas, 3 ex-militares do Exército, a mulher de um deles e um motorista de outro ônibus, que seria o informante do grupo. Com os presos, a polícia também encontrou armas e munição. 3 carros foram apreendidos na operação. Além dos assaltantes, os passageiros serão investigados. Cerca de 7 em cada 10 internações de vítimas graves de acidentes de trânsito no Brasil envolveram ciclistas, motociclistas ou pedestres no ano passado. No caso dos motociclistas, houve um aumento de 9%. Foram 3 acidentes graves com a motocicleta. No último, Hélio fraturou o ombro e ficou 10 dias internado em novembro do ano passado. É assustador. A gente fica um pouco traumatizado, assim. Já Aníbal quase morreu há 2 anos ao ser derrubado por criminosos que queriam a motocicleta dele. Foram várias fraturas pelo corpo, 6 meses de internação e o corretor de imóveis ainda teve parte da perna amputada. Machucou braço, costelas, clavícula, perna. Equilibrados sobre 2 rodas em uma corrida diária contra o tempo, os motociclistas só têm o capacete como item obrigatório de segurança. Muito pouco para se proteger do imprevisível nas ruas das grandes cidades. Em 2023, os hospitais do SUS registraram 260 mil internações por consequências de acidentes de trânsito em todo o país.
Mais de 140 mil foram de motociclistas, um aumento de 9% em relação a 2022, segundo a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, a Abramet. O levantamento feito com base nos dados do Ministério da Saúde mostra que não é preciso estar de moto para correr risco de acidentes mais graves. Os pedestres e os ciclistas representaram quase 54.700 internações no sistema público de saúde do país no ano passado. Os números de mortos reforçam a gravidade do cenário do trânsito no Brasil. Segundo a Abramet, 12 mil motociclistas, mais de 5.300 pedestres e cerca de 1.300 ciclistas perderam a vida no trânsito em 2022, último ano com dados disponíveis. Os pedestres e os ciclistas, eles compõem com os motociclistas chamados os desprotegidos da via. Eles são frágeis. Se nós compararmos com quem se desloca num automóvel, um ciclista, por quilômetro percorrido, ele tem 8 vezes chance maior de sofrer ferimentos graves e morrer. E o pedestre, 9 vezes maior, enquanto o motociclista é 20 vezes maior. No mês em que o movimento Maio Amarelo promove a conscientização da sociedade para um trânsito mais seguro, o alto índice de mortos e feridos em acidentes também chama a atenção para a necessidade de mudanças na legislação de trânsito, segundo o diretor da Abramet. Quando foi promulgada a Lei Seca, em 2008, o impacto foi tão grande que começou a sobrar leito hospitalar. Começou a desocupar macas suplementares, em decorrência da diminuição da mortalidade no trânsito. Então, isso mostra, que se nós conseguirmos controlar esses comportamentos e políticas que compatibilizem um trânsito seguro, nós vamos propiciar um número maior de leitos para atender outras patologias tão necessárias nesse país. Para quem esteve perto da morte, resta redobrar os cuidados no trânsito e torcer para que os outros façam o mesmo. O problema maior é a atenção. Então a pessoa fica atenta a tempo, horário, correria e não presta atenção ao trânsito. Parece que nunca vai acontecer com você. E uma hora acontece, né? Uma produção clandestina de extintores de incêndio foi descoberta pela polícia em São Paulo. Olha, enquanto a fábrica ilegal era fechada, um dos cilindros que estava sendo carregado por um funcionário explodiu. Os investigadores chegaram ao local e encontraram centenas de extintores de incêndio irregulares. No momento, os funcionários ainda faziam a recarga de pó. De repente, uma explosão. Veja que o homem sai correndo sem nenhum equipamento de proteção. Espirrando pó químico para todo lado, o que pode gerar perigo à saúde, até em caso mais grave pode gerar morte. Os extintores estavam espalhados pelo chão, sem nenhum tipo de acomodação fixa, determinada. Segundo a polícia, os extintores eram vendidos para condomínios por um preço abaixo do valor de mercado. A gente está numa escola de bombeiros civis para mostrar o risco de usar um equipamento irregular. Quando há um princípio de incêndio, a pessoa tem poucos minutos para agir, mas aí se o extintor falhar, olha só o que acontece, as chamas se espalham rapidamente. Agora olha a diferença entre o equipamento regular e o equipamento aprovado. O risco é iminente, né? Na verdade, porque a falha que pode acontecer no extintor dentro de uma indústria, uma empresa, pode levar vidas, meio ambiente, né, e o patrimônio, acabando muito em chamas. A gente tem aí o Inmetro, né, que faz a vistoria. Então, assim, as fábricas de extintores, geralmente, ela tem essa preventiva, né, do Inmetro, e ela só é liberada os selos do Inmetro de acordo com a vistoria deles. A dona da produção clandestina foi presa. Ela vai responder por crime contra a relação de consumo e por colocar em risco a vida de outra pessoa. A polícia quer identificar os compradores dos extintores. As pessoas têm que tomar cautela, porque a gente não sabe efetivamente nem se é refeita uma recarga ou qual que é o pó que eles estão pondo, se eles respondem às especificações técnicas, porque a empresa é irregular. Então o barato pode sair mais caro. Perigo, hein? Você vai conhecer com a gente agora um estudo que revela o seguinte: o trabalho dos motoristas de aplicativo ficou mais precário nos últimos 10 anos. Houve uma queda na renda desses profissionais, mas o número de horas ao volante aumentou.
O Carlos Alberto é motorista de aplicativo há 7 anos. Para ele, a situação está mais difícil a cada dia. Nós estamos sendo cada vez mais massacrados, ganhando menos, trabalhando mais horas para poder levar o sustento para casa. O estudo revelou que o rendimento médio dos motoristas de aplicativo caiu nos últimos 10 anos. Entre 2012 e 2015, ficava em torno de R$ 3.100. Já em 2022, passou para R$ 2.400, quase 23% a menos. E o que se constatou é que o salário médio reduziu, a jornada de trabalho aumentou, o trabalho informal, né, sem nenhuma forma de registro formal, seja carteira, seja CNPJ, também reduziu, assim como a cobertura previdenciária, a contribuição previdenciária. A queda no rendimento está diretamente ligada ao aumento no número de motoristas autônomos no setor de transporte de passageiros, que passou de cerca de 400 mil para 1 milhão no mesmo período. E a proporção de motoristas com jornadas entre 49 e 60 horas semanais passou de 21,8% em 2012 para 27,3% no ano de 2022. Isso implicou também numa redução de renda dos motoristas de táxi não aplicativo. Então você teve uma precarização, vamos chamar assim, generalizada, né, dessas atividades profissionais. Em 2015, cerca de 47% dos motoristas de aplicativo tinham cobertura previdenciária, percentual que despencou para 24% em 2022, de acordo com o estudo. Para tentar minimizar essa situação, há um projeto de lei para a regulamentação do trabalho de motoristas por aplicativo, que está em análise na Câmara dos Deputados. O aplicativo já está pegando todos os ramos de atividade. Se a gente não fizer uma regulamentação federal, colocar uma trava nessas empresas, não vai ser só os motoristas e entregadores de aplicativos que vão ser explorados, não. Outros ramos de atividades também. Não queríamos ser nós a te dizer isso, mas a sua conta de luz vai subir, viu? A Agência Nacional de Energia Elétrica analisa diversos pedidos das concessionárias. Existe uma previsão de aumento médio de mais de 7%, mas já teve estado que aumentou a tarifa em mais de 11%. Reduzir a conta de luz é uma missão na casa da Elaine. São várias estratégias para não gastar mais do que o necessário. A gente vai ter que diminuir mais no banho, né? Provavelmente não vai poder ficar nenhuma luz acesa, né? Assim como na casa da Elaine, muita gente cria maneiras para diminuir os valores pagos mensalmente. E vai aumentar. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, analisa vários pedidos de reajuste das tarifas em todo o país. A previsão é de um aumento médio superior a 7,5%. Esta semana, algumas distribuidoras de energia elétrica já tiveram as propostas de reajuste aprovadas pela ANEEL. Em Sergipe, o aumento passou dos 11% e já está valendo. Na semana que vem, será a vez do Amazonas e Minas Gerais. Há pedidos de todas as regiões do país a serem analisados até agosto. A Mariana não pensou duas vezes na hora de instalar um sistema de energia solar para o apartamento e o escritório. A gente paga somente a taxa mínima da prefeitura, que é R$ 150 mais ou menos. A gente teve uma economia gigantesca, fora que a gente está ajudando também o ambiente, né? Para quem não tem dinheiro para investir em um sistema alternativo, valem as boas e velhas dicas que ajudam a aliviar a conta no fim do mês. Às vezes eu tenho um chuveiro que é mais antigo, ele vai consumir mais, vai puxar mais energia, às vezes dá até aquele cheirinho de queimado, né? A gente tem uma geladeira que consome mais, uma TV, porque nós temos esse desafio, que é mais do que ouvir, a gente tem que colocar em prática. Pelo menos 24 pessoas morreram num incêndio num parque de diversões na Índia. O fogo se espalhou numa área fechada do parque, gerando pânico e correria entre os mais de 300 frequentadores do local. Segundo as autoridades, uma parte da estrutura desabou, o que dificultou ainda mais a saída das vítimas. Os bombeiros levaram quase 1 hora para conseguir controlar as chamas. A suspeita é de que um curto-circuito tenha provocado o incêndio. A temperatura despencou nesse sábado na metade sul do Brasil. Vamos saber com a Giovana Rizardo como fica o tempo neste domingo. Oi, Giovana, boa noite para você.
Oi, Renata. Com chuva e mais frio no Sudeste e no Centro-Oeste. Boa noite para você, para o Edu e a você também que nos acompanha. As nuvens carregadas aparecem aqui no nosso satélite. São todos esses pontos coloridos. Os ventos úmidos que circulam nas regiões Sudeste e Centro-Oeste podem provocar temporais. Tem alerta de chuva forte para São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória e Campo Grande. De olho na temperatura da capital paulista, com apenas 16 graus e tem chance de ser a tarde mais fria do ano. As temperaturas ficam ainda mais baixas no amanhecer deste domingo na região sul e a chuva dá uma trégua. Atenção para a previsão de geada nas cidades de Bagé, em Bom Jesus, no Rio Grande do Sul, em São Joaquim, Santa Catarina e em General Carneiro, no Paraná. As mínimas variam entre 4 e 1 grau negativo, mas a sensação pode ser ainda menor por causa do vento e da altitude. Tempo firme e ensolarado nessa grande área aqui do mapa, Nordeste, Minas Gerais, parte do Centro-Oeste e também no norte do país. Amanhã em Porto Alegre, a máxima é de apenas 16 graus. Em Belo Horizonte, até 27. Em Cuiabá, 26. Em João Pessoa, a máxima de 29 graus. E em Manaus, até 31. Renata, Edu, bom domingo para vocês. Boa noite, Giovana. Obrigada. A seguir no Jornal da Record, em São Paulo, o presidente Lula diz que está preocupado com o preço do arroz depois das enchentes no Rio Grande do Sul. Ataques contra a Ucrânia deixam 6 mortos e 40 feridos. Supermercado foi atingido. O presidente Lula esteve hoje no estado de São Paulo para entregar uma obra na estrada que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. E destacou preocupação com a safra brasileira de arroz por causa das chuvas no Rio Grande do Sul. Na Via Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, a concessionária que administra a estrada inaugurou um novo trevo de acesso à cidade de Guarulhos. No evento, o presidente Lula disse que agora ninguém vai ficar mais parado no trânsito naquele trecho e que os investimentos em rodovias aumentaram desde que ele assumiu o governo. Durante o discurso, grevistas da Universidade Federal de São Paulo protestaram com pedido de mais recursos para a educação. Eu estou vendo alguns companheiros levantando um cartaz ali para mim, estamos de greve. Que bom que vocês podem vir no comício do Lula e levantar um cartaz dizendo que estão com greve. O presidente Lula também falou sobre a preocupação com o impacto das enchentes no Rio Grande do Sul sobre o preço do arroz. O estado é o principal produtor do país. Lula disse que o governo vai evitar uma alta excessiva nos supermercados. O preço do arroz, num pacote de 5 quilos, no supermercado estava R$ 36. No outro estava 33. Arroz e feijão é uma coisa que nós brasileiros não sabemos e não queremos abrir mão. Por isso eles têm que estar num preço que o povo mais humilde e trabalhador possa comprar. E por isso tomamos a decisão de importar 1 milhão de toneladas de arroz para que a gente possa equilibrar o preço do arroz nesse país. Autoridades de Israel afirmam que as negociações para um cessar-fogo e a libertação de reféns devem ser retomadas na próxima semana. Hoje, milhares de pessoas foram às ruas de diferentes cidades do país para pedir a libertação dos mais de 120 sequestrados pelos terroristas do Hamas. Em Tel Aviv, houve confronto entre manifestantes e policiais. No litoral de Israel, perto da faixa de Gaza, 4 navios militares dos Estados Unidos encalharam por conta do mar agitado. As embarcações davam suporte ao porto temporário de Gaza, por onde chega a ajuda humanitária. Pelo menos 6 pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas em ataques da Rússia contra a Ucrânia. Um dos bombardeios atingiu um hipermercado em Kharkiv, perto da fronteira russa, onde estariam mais de 120 pessoas. As explosões causaram um incêndio.
A cidade é a segunda maior da Ucrânia e tem sido alvo de intensos ataques russos desde o começo do mês. Bom, e veja a seguir, o crime de perseguição cresce no Brasil. Vítimas vivem rotina de medo. A empresa dona do Facebook e do Instagram é processada por parentes das vítimas de um ataque a tiros nos Estados Unidos. O Parlamento britânico aprovou nesta semana um projeto que regulamenta a atuação das chamadas Big Techs. A lei abre caminho para a remuneração pelo uso do conteúdo jornalístico pelas plataformas digitais. A lei aprovada na Inglaterra regula os mercados digitais, incluindo redes sociais, buscadores e lojas de aplicativos. Pelo texto, empresas como Google e Meta, controladora do Instagram, Facebook e do WhatsApp, precisam negociar em termos justos, dar aos usuários opções de escolha e informar os consumidores sobre mudanças nos aplicativos que gerem custos. A News Media Association, que reúne veículos jornalísticos britânicos, entende que a legislação abre caminho para que as plataformas remunerem as empresas de mídia pela circulação de conteúdos jornalísticos nas redes sociais. É um grande passo que se dá no Reino Unido no sentido de regulamentar as Big Techs relativamente ao uso que as Big Techs fazem da mídia tradicional, de modo a equilibrar um pouco esse jogo. Nós temos notícias de duas nações em que isso acontece, Canadá e Austrália. Já existe remuneração à mídia tradicional. Aqui no Brasil está em tramitação no Congresso o projeto que prevê a remuneração de conteúdo jornalístico publicado e compartilhado nas plataformas digitais. O texto foi aprovado pela Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados na última quarta-feira. A proposta pretende estimular a diversidade de conteúdo, protegendo o jornalismo profissional e reforçando o combate às fake news. Ela precisa, sim, orientar as empresas de tecnologia no sentido de remunerar, ou seja, de retribuir, de recompensar a indústria jornalística por ter produzido a notícia. E a empresa de tecnologia divulga como se dela a matéria ou a notícia ou o trabalho do repórter fosse. E isso é, até mesmo, pela perspectiva do direito, isso implica uma conduta por parte da empresa de tecnologia de enriquecimento ilícito. O projeto ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara antes de seguir para análise do Senado. Para o relator da proposta, empresas como Google e Meta obtêm lucro, mas não remuneram quem deveria ser recompensado pelo trabalho. É uma forma de fortalecer e de forma justa equilibrar as relações comerciais entre as duas partes e, claro, valorizar quem produz a notícia em tempos tão difíceis de fake news. O jornalismo tem um papel muito importante para disseminar a verdade sobre tudo aquilo que acontece no cotidiano, no dia a dia do povo brasileiro. Então, é uma grande vitória do jornalismo brasileiro. Nos Estados Unidos, a Meta, dona do Facebook e do Instagram, foi processada por familiares das vítimas de um ataque a tiros numa escola do Texas. Familiares das vítimas alegam que o atirador teve acesso a conteúdo violento nas redes sociais e fez publicações para enaltecer o uso ilegal de arma. 2 outras empresas também foram processadas. A fabricante do rifle usado no ataque e a dona de um jogo que é acusada de treinar os usuários para cometer assassinatos. No ataque à escola, há 2 anos, 19 alunos, 2 professoras e o atirador morreram. A Meta não se pronunciou sobre o processo. Nesta semana, as famílias das vítimas chegaram a um acordo de indenização equivalente a mais de 10 milhões de reais com a cidade de Uvalde, onde o ataque aconteceu. O Departamento de Justiça considerou que seria uma compensação por falhas da polícia, que demorou mais de 1 hora para agir. O Ministério Público do Rio de Janeiro ofereceu uma nova denúncia contra um padre suspeito de cometer abusos sexuais. Esse religioso já havia sido preso por estupro de vulnerável e importunação sexual. A denúncia contra o padre Alexandre Patioli, dessa vez, veio de uma moradora de Itaperuna, no noroeste fluminense. Em abril, ele já havia sido preso no Ceará,
após a investigação do Ministério Público apontar abusos contra uma outra mulher em Nova Friburgo, na região serrana do Rio. De acordo com os promotores, Alexandre se aproveitava da condição de líder religioso em quem as pessoas depositam confiança e fé para abusar de pessoas fragilizadas emocionalmente. Foi o que teria acontecido com a nova vítima. Ela relatou que passava por um período difícil, com problemas na família. De acordo com a denúncia, o padre foi até a casa da mulher com o pretexto de ajudar e se aproveitou da situação para tocar o corpo dela. O Ministério Público destacou que Alexandre é réu em uma ação penal e que há informações de outras vítimas. Alexandre Patioli tem milhares de seguidores nas redes sociais e chegou a apresentar programas de TV, um deles dedicado ao público feminino. Ele também já foi reitor da igreja que fica na Pontifícia Universidade Católica do Rio, a PUC, de onde saiu 5 meses antes do primeiro caso. O padre também foi responsável por esta outra igreja, na zona sul da capital fluminense. A Arquidiocese do Rio informou que afastou o sacerdote das funções após tomar conhecimento da primeira acusação e abriu uma investigação interna. A defesa de Alexandre não foi encontrada. Um ex-padre francês foi condenado hoje a 17 anos de prisão por violações e agressões sexuais cometidas contra 4 crianças da década de 1990 ao início dos anos 2000. Olivier Degresch, de 64 anos, reconheceu o crime diante do tribunal. Ele não terá direito à liberdade condicional. Você conhece alguém que já sofreu com contatos insistentes que se transformam em ameaça? Às vezes pode virar violência física. As perseguições dos chamados stalkers tiraram a paz das vítimas, que se sentem vigiadas, o tempo todo e vivem uma rotina de medo. E esse tipo de crime tem crescido no Brasil. Só no ano passado, 93 mil denúncias foram registradas no país, uma média de 10 por hora. Pode começar com um simples bom dia na rede social ou na rua, na portaria do prédio, no trabalho ou durante uma consulta. Para você, pode ter sido um encontro casual, sem relevância, mas dependendo de quem atravessou o seu caminho, a rotina pode ganhar roteiro de um filme de terror. Fui ameaçada de morte, de estupro e de esquartejamento. Aconteceu. Falou que ia matar a mim, a minha filha e toda a minha família. Virou de cabeça para baixo porque você perde literalmente a sua paz, você perde o chão. Você já teve a sensação que está sendo observado, ou até mais que isso, está sendo seguido? Não estou falando só do universo virtual, mas da vida real. Na rua, no trânsito, no caminho de casa, na volta da escola. Se isso acontece com frequência e envolve certa intimidação, você pode estar sendo vítima de stalking, uma palavra em inglês que em português significa perseguição. É quando uma pessoa tem a privacidade, a liberdade e até mesmo a segurança física e psicológica ameaçadas por outra, que pode ser uma velha conhecida ou uma total desconhecida que surge do nada e quer se tornar íntima a todo custo. No ano passado, essa estilista reencontrou pelas redes sociais com um ex-conhecido do colégio que não via há mais de 15 anos. Nunca tive nada com o cara, nada, mas nem saí. O fato de tê-lo nas minhas redes sociais, por a gente ter estudado na mesma escola, nem da minha classe ele era, nem naquela época eu tinha contato com ele. Ela diz que foi apenas gentil, mas o retorno foi desproporcional. Uma avalanche de mensagens e convites apaixonados. Em 2 semanas, foram mais de 150 contatos por mensagem
ou ligações. Tenho total certeza que ele não é normal. Ele disse que nós tivemos um relacionamento, que ele é meu ex-namorado e que eu não superei o término. Eu nunca nem saí com esse cara. Eu não dei abertura, eu logo bloqueei. Ela resolveu suspender os contatos. Foi o suficiente para a vida virar um pesadelo. O stalker, o perseguidor, demonstrou desequilíbrio numa explosão de sentimentos e reações. Declarações de amor, presentes, cartas, perseguições e até ameaças de morte enviadas para a casa dela. Nessa, o homem ameaça a ela e a filha de apenas 7 anos de idade. Quem sabe um chocolate batizado sugere um envenenamento. Ele falou que ia mandar outro para eu ficar esperta. Ele falou, o próximo vai estar envenenado, né? Enfim. Nesse outro trecho ele escreve: eu sei de toda a sua rotina e de sua filha e mãe. Vou transformar todo o meu carinho em fúria. Sua filha mimadinha, que se cuide. Se cuide, estou de olho em você. E ele utilizava nome de parentes já falecidos para enviar coisas via correio. O horário que o correio entrega, até isso ele sabia, porque tinha um amigo dele esperando do outro lado da rua, num carro, para me filmar, para filmar minha reação. Boletins de ocorrência, inquérito, registros na Ouvidoria de Direitos Humanos. Depois de meses, ela recebeu uma medida cautelar que obriga o perseguidor a manter distância dela e dos familiares, que ele também passou a abordar. O homem foi ouvido, mas depois de pagar uma fiança foi solto. No Brasil, só em 2021, esse tipo de prática virou um crime tipificado no Código Penal, com pena prevista de 6 meses a 2 anos de prisão, podendo chegar a 3 se a vítima for uma mulher. No site da Polícia Civil, no site da Delegacia Eletrônica, as pessoas podem registrar a maioria dos crimes, inclusive o stalking. Às vezes, a pessoa está sendo vítima desse crime e ela se imagina só dentro de um universo cibernético. E quando eu tenho 2, 3, 5, 10 registros apontando uma mesma conduta, a investigação ela tem uma possibilidade de ter um êxito muito maior. Em 2021, quando o Anuário Brasileiro de Segurança Pública começou a contabilizar as denúncias, foram quase 30 mil, cerca de 3 casos por hora. No ano passado, o número de ocorrências subiu para 93 mil. As mulheres são a maioria das vítimas. Em Minas Gerais, uma jovem de 23 anos foi presa por perseguir esse médico que conheceu em uma consulta na emergência. Um amor não correspondido que virou uma perseguição acirrada durante 5 anos. Nesse período, o médico registrou mais de 30 boletins de ocorrência, depois de receber milhares de mensagens e visitas inesperadas no trabalho. A mulher dele também chegou a ser agredida pela stalker. Em um único dia me passou mais de 1.300 mensagens, me ligava mais de 500 vezes. Ela fez um dossiê falando de mim, sobre a minha vida, como que eu era, como que eu sou e tudo, falando mal de mim. E esse dossiê ela entregou para as mães dos alunos que estudavam com meu filho. Cursos de defesa pessoal, vários títulos na polícia, boa de mira. Nem mesmo um perfil assim livrou essa delegada de São Paulo da perseguição de um stalker. Foram ligações, centenas de e-mails, vários perfis verdadeiros e falsos para fazer as abordagens ousadas. Ele falou, você não responde as minhas mensagens. Nisso eu já desliguei na hora o telefone e falei, que mensagens são essas que eu não respondo? E ali eu fui buscar algumas redes sociais, mensagens, e eu detectei mensagens que tinham mais de 3 meses, ou seja, eram mais de 500 mensagens não respondidas.
Depois de prestar depoimento, com medo, o desempregado stalker desistiu dos contatos. E a polícia, ele contou detalhes sobre uma suposta fantasia que acreditava ser realidade e que poderia ter terminado em tragédia. Ele realmente acreditava que eu era personagem de uma série. E essa série versava sobre crimes sexuais. E a policial, ela era a que presidia todas as investigações de crimes sexuais. Essas pessoas que perseguem, elas têm essa doença da personalidade, que é classificada então como transtorno da personalidade narcisista. Possivelmente essa pessoa que se comporta dessa forma, ela também vai apresentar uma depressão de fundo, que também precisa ser tratada do ponto de vista medicamentoso. Sob o olhar constante dos stalkers, as vítimas estão sujeitas a explosões de fúria e pavor, como é possível ver neste flagrante. A venezuelana Rebeca Garcia, de 33 anos, tentava a qualquer custo chegar perto de uma pessoa que estava dentro do carro. Ela foi presa na Espanha na semana passada. Contra a Rebeca, havia dezenas de denúncias de perseguição. O indivíduo que pratica o stalking, na verdade, ele vai querer te punir. Então, são comuns a gente ter, por conta dessas pessoas, discursos do tipo, já que eu não tive, ninguém vai ter. A maneira como você se relaciona, você fique atento. Vamos falar agora sobre um estudo que revelou o seguinte: medicamentos que contêm o princípio ativo semaglutida podem reduzir o risco de complicações de doença renal crônica. A descoberta foi publicada nesta semana em um jornal científico dos Estados Unidos. A pesquisa foi conduzida por uma professora da Escola de Medicina da Universidade de Washington. Segundo o estudo, a semaglutida é capaz de reduzir em 24% a probabilidade de complicações de doenças renais. Isso pode ajudar pacientes com os rins comprometidos de forma crônica. Em alguns casos, essa condição leva à necessidade de diálise ou até mesmo transplante. Os pesquisadores também identificaram que os remédios que têm a semaglutida na composição podem diminuir o risco de morte por problemas cardiovasculares provocados pelo mau funcionamento dos rins. Mais de 3.500 pessoas com doença renal e diabetes tipo 2 participaram da pesquisa. Metade recebeu medicamento injetável e a outra um placebo. A semaglutida está presente em remédios conhecidos tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil por estimular a perda de peso, mas que originalmente deveriam ser usados para tratar o diabetes tipo 2. A doutora Catherine Saunders, especialista em obesidade, diz que é preciso tomar cuidado com o uso indiscriminado desses remédios. Eles devem ser usados como parte de um plano de tratamento muito abrangente e personalizado, que também inclui estratégia dietética, atividade física e modificação comportamental, explicou a médica. A Petrobras quer instalar novos pontos de exploração de petróleo no norte do país, mas enfrenta a resistência do IBAMA e de outras entidades de meio ambiente. A nossa equipe visitou a unidade petrolífera de Urucu, que funciona no coração da Amazônia. E seria, segundo a Petrobras, um exemplo de atividade sustentável. Na imensidão do horizonte, onde animais, rios e árvores centenárias convivem longe da presença humana, o cinza de torres metálicas e tanques se destaca. No coração da floresta amazônica está a província petrolífera de Urucu, o maior polo de extração de petróleo e gás do norte do país. A área, descoberta em 1986, fica em Coari, a 650 quilômetros de Manaus. Para chegar aqui, somente de avião, no aeroporto construído para facilitar o acesso à estação. Ou de barco, desbravando os rios Solimões e Urucu, numa viagem que pode durar mais de 10 dias. Mas encontrar petróleo neste trecho da Amazônia há quase 40 anos parecia impossível. Existia um estudo de um americano que descartou a possibilidade de ter petróleo na região amazônica e os técnicos da Petrobras vieram aqui e mostraram que é possível sim.
Isoladas pela mata, 1000 pessoas trabalham dia e noite para manter a estrutura funcionando. A circulação é restrita e nossa equipe também precisou vestir o uniforme. Alojamentos, restaurantes, academia e áreas de lazer. Tudo foi construído no meio da floresta. Aqui é uma cidade, né? A gente trabalha aqui, são várias vias urbanas aí, terrestres, né? Nem tudo a gente tem acesso por via terrestre, tem que ser fluvial também, né? Mas é um mundo à parte aqui no meio da Amazônia, né? Esse foi um dos primeiros poços descobertos em Urucu. A produção em larga escala começou 2 anos depois e hoje os números impressionam. O petróleo leve extraído daqui é considerado um dos melhores do mundo. A base de operações também é a 3ª maior produtora de gás natural do país. E quando a gente fala de gás de cozinha, 45% do território nacional são abastecidos por Urucu. Atualmente, 80 poços estão em atividade e o gás é enviado por grandes dutos para Manaus. Parte dele também abastece as termoelétricas, que ajudam a manter a capital do estado iluminada. As pesquisas sobre a presença de petróleo em solo amazônico começaram há 70 anos. Mas hoje é a experiência no litoral da vizinha Guiana que é usada como exemplo. A descoberta de grandes reservas de petróleo nos últimos 10 anos tem mudado a economia do país. Por aqui, os pesquisadores acreditam no potencial da chamada margem equatorial, que vai do Amapá ao Rio Grande do Norte. O petróleo já foi encontrado em 3 poços, mas neste trecho, a 500 quilômetros do rio Amazonas, a Petrobras enfrenta um impasse. A empresa tenta convencer o IBAMA a liberar pesquisas de viabilidade, mas o primeiro pedido foi negado no ano passado. Em nota, o Instituto afirma que o parecer técnico identificou necessidade de avaliações mais amplas sobre os impactos da cadeia produtiva na região. Segundo o órgão, a bacia da Foz do Amazonas é considerada de extrema sensibilidade, com áreas de conservação ambiental, reservas indígenas, mangues e corais e espécies ameaçadas de extinção, como o boto vermelho e o peixe-boi amazônico. A Petrobras já perfurou 3.000 poços, mais de 3.000 poços em águas profundas, sem nenhum acidente. Além de toda a experiência que a Petrobras tem diversos simulados para, em acontecendo algo, o que é preciso fazer. Mas ambientalistas alertam para os possíveis riscos, no caso de derramamento e vazamento na região, que podem acarretar impactos na fauna e flora, além de prejuízos aos recifes do rio Amazonas, habitat de diversas espécies marinhas pouco conhecidas. É importante ressaltar que toda atividade de exploração e produção de petróleo envolve riscos de derramamento e vazamento, ainda mais em uma região tão sensível como a bacia da Foz do Amazonas. Então, mesmo reconhecendo a excelência e a capacidade técnica da Petrobras e aí tendo medidas de mitigação importantes, que sempre são, muitos desses impactos são irreversíveis. Se no mar a preocupação é com o derramamento de óleo, em terra a derrubada de árvores é uma das críticas. Aqui em Urucu, a saída foi a criação de viveiros, com mudas de todas as espécies que já foram removidas. Nesse espaço, por exemplo, havia um alojamento. Agora, o homem ajuda a floresta a voltar para casa. Hoje, 17.000 mudas estão prontas para o replantio. Neste poço desativado, pequenas árvores já começam a aparecer. E ver a mata fechada novamente será questão de tempo. Se a gente consegue explorar e produzir óleo aqui com esse nível de responsabilidade, habilita a gente, enquanto Petrobras, a explorar outros horizontes com a mesma responsabilidade. O exemplo que a gente tem aqui em Urucu é para ser seguido por outros horizontes de exploração. Postos de combustível de várias cidades brasileiras venderam gasolina sem impostos neste sábado. Em Belém, filas gigantes se formaram pelas ruas para abastecer. Quanto tempo na fila? Desde as 3 horas da manhã. Em Salvador, foram 10.000 litros vendidos a preços mais acessíveis. Valeu a pena. Valeu, com certeza.
Em Guarujá, no litoral paulista, um pré-candidato a vereador foi morto com tiros durante uma reunião política ontem à noite. O atirador invadiu o escritório, fez os disparos e fugiu num carro. O veículo foi encontrado incendiado a 1 quilômetro de distância. Edgar dos Reis, de 43 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu. 4 pessoas foram presas num conjunto habitacional em Salvador por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Nos apartamentos, cães farejadores encontraram tabletes de maconha e pinos de cocaína e de crack. Um navio científico que já esteve em missões na Antártica e estava abandonado no litoral de São Paulo está passando por um processo completo de restauração. E, em breve, vai se tornar um museu flutuante. Aos poucos, o navio vai ganhando outra cara. Casco pintadinho, convés limpo. Quando João chegou aqui há alguns meses, tinha água em todos os compartimentos. Nós providenciamos bombas, retiramos as águas que tinham, o excedente. Então, este navio, se quiser, ainda volta para a Antártica. Este é o navio oceanográfico Professor Besnar, que participou da primeira expedição polar brasileira, quando pertencia à Universidade de São Paulo. Foram 6 viagens científicas para a Antártica, em 40 anos a serviço da ciência. Essas cabines funcionavam como laboratórios. A Elizabeth participou da última expedição para o continente gelado, em 1988. O navio Besnar é um laboratório flutuante, o primeiro navio civil do Brasil a fazer pesquisa. A pesquisadora viveu o auge do navio, mas também viu a decadência. Nem parece, mas esse barco cheio de limo é o Professor Besnar. O navio parou de operar em 2008 e por anos ficou abandonado aqui no Porto de Santos. Quase foi afundado para se tornar um recife artificial no litoral norte de São Paulo. Também houve um outro projeto para desmontar e remover a embarcação daqui. Até que essa área do Cais Santista começou a ser revitalizada para se tornar um parque público. Foi aí que o Professor Besnar ganhou um novo capítulo nessa história. Finalmente vai virar um museu aberto à visitação. A ideia do museu flutuante é antiga e liderada pelo Instituto do Mar, que hoje é o dono do navio. Chama Museu Vivo, que é um museu dele. Ele é o museu, ele é o protagonista. Com projeções de filmes, sala de cinema, visitação de escolas e tudo mais. A primeira parte do Parque Valongo, onde está atracado o navio, deve ficar pronta em julho. Mas o museu vai demorar um pouco mais para ser aberto. A obra de remodelação é avaliada em pelo menos 4 milhões de reais. E depende de patrocinadores. Por enquanto, quem conhece a história ajuda como pode. Se desenvolvido todo o trabalho que a gente está projetando e programando para ele, ele vai voltar a navegar. Hora de conhecer os destaques do Domingo Espetacular. Domingo Espetacular entra no caso do garoto de 16 anos que matou a família por ser proibido de usar o celular. Mas quem é esse garoto que cometeu um crime tão brutal e foi à padaria? O repórter César Galvão traça em detalhes o perfil do adolescente com imagens reveladoras. Passo a passo de um crime que chocou o país essa semana. O que a polícia ainda precisa descobrir? Cuidado, o box do seu banheiro pode se tornar um perigo. Todo vidro de box tem que ser temperado. O Domingo Espetacular faz o teste e mostra quando essa proteção vira uma ameaça. A vida simples da Mariana, a filha da Ana Maria Braga. Eu sou filha dela, ela quer cuidar de mim. Mariana Mafez vive no interior de São Paulo, tem 4 filhos e é professora de yoga. E ela me recebe aqui, na casa dela, para a gente falar sobre as escolhas e o estilo de vida bem diferentes da mãe famosa. Eu fui escolhida por esse estilo de vida. Esse bate-papo pra lá de especial, a gente te mostra no Domingo Espetacular, logo depois do Canta Comigo. E veja a seguir, com o nível da Lagoa dos Patos baixando, produtores rurais do Rio Grande do Sul calculam os prejuízos no campo. Record News entra em campo para a transmissão do Campeonato Paulista Feminino de 2024. Amanhã é dia de clássico entre São Paulo e Palmeiras.
Há 10 anos, uma das maiores epidemias já vistas preocupava autoridades e órgãos de saúde em todo o planeta. Mais de 11 mil pessoas morreram contaminadas pelo vírus Ebola. Agora, um projeto inovador no interior de São Paulo promete unir tecnologias para avançar em conhecimento e no combate à doença. Quem olha para esse terreno vazio não imagina. São as obras de um centro de pesquisa e tecnologia totalmente nacional que pode salvar vidas e evitar, por exemplo, que um cenário visto há 10 anos se repita. Na África Ocidental, passa de 1.000 o número de mortos na maior epidemia do vírus Ebola. O surto de Ebola no oeste africano está crescendo sem controle, segundo a Organização Mundial da Saúde. O Ebola é um dos vírus mais letais do planeta e levou 11 mil pessoas à morte. O sintoma mais grave, a febre hemorrágica, provoca a falência múltipla dos órgãos. Os morcegos são seus prováveis hospedeiros. A transmissão acontece por meio do contato direto com o infectado. A maior epidemia já vista da doença começou no sul da Guiné, na África Ocidental. Uma criança de 2 anos de idade apresentou sintomas. Em poucos meses, o vírus se espalhou em outros 4 países africanos: Libéria, Serra Leoa, Nigéria e Senegal. A brasileira Raquel Soeiro foi uma das especialistas do mundo todo que atuaram na linha de frente do combate à doença. Ela foi enviada ao continente africano pela Organização Médicos Sem Fronteiras. Estava um cenário ainda de medo, né, em relação à doença, era uma doença nova nesse território e muita insegurança em relação ao que ia acontecer, das pessoas morrendo, né, um número muito grande de casos. Em outubro de 2014, o temor da doença desembarcou no Brasil. Um homem de 47 anos, vindo da África, apresentou sintomas típicos do Ebola. O paciente foi transferido do Paraná ao Rio de Janeiro, onde foi atendido. Na época, o médico José Serbino Neto foi quem conduziu o caso. A gente fez um preparo grande para poder fazer isso, inclusive com consultoria dos Médicos Sem Fronteiras e de outras instituições que tinham experiência no atendimento de pacientes com Ebola. Após muitos exames, a suspeita de Ebola foi descartada. O vírus não se propagou no país. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, até hoje não há vacinas ou medicamentos para a doença no Brasil. Existia um risco real de uma pessoa infectada com Ebola vir para o Brasil, estabelecer uma cadeia de transmissão aqui e a gente passar a ter transmissão de Ebola no país. E a gente, então, descartar que aquele diagnóstico não era Ebola, realmente trazia um grande alívio também nesse sentido. 10 anos depois da epidemia, vem do Brasil um projeto inovador que pode ajudar a descobrir a cura do Ebola e de outras doenças pelo mundo. O Sirius, esse gigante que fica no Centro Nacional de Pesquisa em Energia de Materiais, em Campinas, no interior paulista, é um dos mais avançados aceleradores de partículas da atualidade. Ele gera uma luz tão potente que é capaz de enxergar partes microscópicas de qualquer material. Ao lado dele, um laboratório de máxima segurança biológica está sendo construído. O projeto Orion será usado no estudo de vírus e bactérias letais, entre eles o Ebola. Isso vai trazer grandes capacidades de pesquisa para fazer imagens de células individuais, então tomografia, igual aquela que você vai no hospital para ver o corpo humano, você vai poder ver de uma célula individual, ou ver de tecidos, né, ou órgãos, ou insetos. Neste novo complexo de laboratórios, os pesquisadores terão contato com micro-organismos de alto risco. Por isso, o nível de segurança tem que ser o maior possível. Mas como se faz isso? Pela primeira vez, uma equipe de televisão vai mostrar o preparo que os especialistas vão ter para manusear substâncias tão perigosas. A Tatiana, que é biomédica e especialista em biossegurança, é quem coordena o laboratório de treinamento. Ela me ajuda no passo a passo para vestir a proteção necessária para quem pesquisa vírus transmissíveis, como, por exemplo, o SARS-CoV-2 da Covid-19. Assim eu estou segura.
Já o vírus do ebola, por ter uma taxa de letalidade mais alta, precisa de cuidados ainda maiores. O macacão amarelo é todo fechado. Uma válvula faz entrar ar respirável para dentro da roupa. Aqui, por exemplo, a gente consegue esvaziar um pouquinho. E aí o pesquisador fica aqui dentro, mas ele fica inteiramente protegido em uma roupa só e respira o ar que não é um ar do laboratório. A expectativa é de que cerca de 100 pesquisadores brasileiros usem as novas instalações. Mas esse número pode aumentar com cientistas do mundo todo. A previsão é de que a estrutura fique pronta em 2026 e comece a funcionar 2 anos depois. A gente vai conseguir identificar, a gente ajudar o Ministério da Saúde a pensar em estratégias para conter a possível epidemia, que pode se tornar uma pandemia, e, em paralelo, desenvolver vacinas, medicamentos e outras maneiras de conter a infecção. O nível da Lagoa dos Patos, em Rio Grande, chegou hoje ao menor patamar das últimas 2 semanas. Bom, apesar da boa notícia, os moradores da região ainda têm medo de novas inundações. A gente já viu na previsão, nessa edição, que a coisa vai piorar a partir de segunda-feira, né? Então, os produtores estão calculando prejuízos na pecuária e na agricultura. O tão esperado vento sul chegou com rajadas de até 50 km por hora. Em São Lourenço do Sul, a força da ventania provocou ondas na Lagoa dos Patos. E agora, a água começa a seguir em direção ao oceano, o que é bom. Por vários dias, o vento soprou contrário ao curso da água, trazendo uma série de problemas para a população que vive às margens da Lagoa dos Patos. Mas com a inversão, o vento sul chegou gelado, mas desde a noite passada fez a água da lagoa recuar. Ruas aqui do centro histórico de Rio Grande, que estavam submersas, já começam a aparecer. Na tarde de sábado, o nível da Lagoa dos Patos chegou a 1,88 m, o menor em 2 semanas, 2 centímetros abaixo da cota de inundação, mas a oscilação é constante. O Leão trabalha nesta indústria que está fechada por causa do alagamento e só deve reabrir em junho. Ele teme por novas cheias. Teve a primeira cheia, a gente achou que tinha baixou a água, a gente achou que não ia acontecer, limpamos tudo, higienizamos todos os tanques, todos os lugares, e aí acabou que encheu de novo. Aí mais uma vez a gente já limpou, aí agora a gente está meio que em stand-by, assim, né? Estamos operando com o que a gente tem. Com a água começando a baixar, outro problema que surge está nas propriedades rurais. Mais da metade da área destinada à plantação de alimento para o gado está perdida. Na propriedade do Tiago, o pasto ainda está submerso. O gado teve que ser remanejado para outras áreas, né? Quem teve condições vendeu o gado gordo para o abate. Quem não teve condições teve que remanejar para algum lugar. As perdas agora elas não são tão palpáveis, porque a gente está falando em emagrecimento dos animais. Porque eu não vou ter pastagem para esses animais, não vou ter forragens guardadas, armazenadas, grãos, tudo isso foi perdido, né? As cheias que atingem a região também afetam a colheita de grãos. As lavouras de soja devem ter prejuízos de 900 milhões de reais. As atividades de colheita estão atrasadas e muitas lavouras debaixo d'água ou com os acessos interrompidos. Na região central se planta uma área aí próxima de 100 mil hectares e falta ainda 40% para colher. Então, mais de 40 mil hectares ainda por colher na região que está mais atrasada aí dentro da safra gaúcha. Para o arroz irrigado, o cenário é mais otimista. 96% das lavouras da região já foram colhidas. Nós tivemos regiões do estado, tá? Principalmente essa região noroeste e norte, com excelentes, boas produtividades. Na nossa imaginação, nós prevíamos um recorde de safra, tá? Em alguns lugares, provavelmente sim, o Rio Grande do Sul colheu uma boa safra e essa safra está guardada em armazéns que não foram atingidos pelas águas. Mesmo com a melhora no tempo, mais de 600 pessoas estão fora de casa em Rio Grande.
3 semanas de emergência, mas 3 semanas de muita solidariedade também, né? 24 toneladas de novas doações, inclusive, chegaram de navio ao Rio Grande do Sul. Vamos até lá, o repórter Jairo Bastos está de volta agora ao vivo com os detalhes. Jairo, boa noite. Oi, Edu, boa noite para você, Renata, boa noite a todos. Pois é, essa viagem durou 11 dias e o navio da Marinha chegou ao porto de Rio Grande. Essas doações vieram dos estados do Nordeste e a distribuição de água, roupa e também kits de higiene acontece a partir desta segunda-feira e para 4 regiões diferentes aqui do estado. Outra doação que aconteceu também veio através de um avião da Força Aérea Brasileira que partiu de Brasília com destino à base aérea da cidade de Canoas, com 75 purificadores de ar que são doações do Japão. Além disso, vieram equipamentos para o IBAMA. Agora vocês devem estar vendo aqui atrás a Lagoa dos Patos, que voltou a subir novamente desde o início da noite. Essa oscilação acontece por causa do vento. Agora, o que não muda por aqui, Edu e Renata, é o frio. Essa noite de sábado está gelada aqui em Rio Grande. Faz nesse momento apenas 9 graus. É se aquecer então. Muito obrigado, Jairo. Bom, e você também pode ajudar as vítimas com uma doação de qualquer valor através do SOS Chuvas do Rio Grande do Sul. A campanha da Universal já arrecadou mais de 378 toneladas de alimentos e quase 1 milhão de garrafas de água mineral. A chave Pix do Unisocial é social@universal.org. O valor de sua doação será revertido em suprimentos para as famílias atingidas pelas enchentes. O governo do Rio Grande do Sul também recebe doações. A chave Pix é o CNPJ 92 958 800 1000 ao contrário 38. Segundo as autoridades, os recursos serão todos direcionados para o apoio humanitário às comunidades afetadas pelas cheias. O Repórter Record Investigação, que vai ao ar neste domingo no Play Plus, viaja ao norte do país e mostra as consequências devastadoras das mudanças climáticas na Amazônia. Você vai ver o impacto das cheias e também da seca extrema na vida dos povos da floresta. As mudanças climáticas, elas não poupam ninguém. A água estava forte, então. Muito. Fez redemoinho, que chama, né? Fez com que o guarda-roupa literalmente ficasse rodando dentro da casa. O solo encharca e mata pelas raízes, né? Então isso compromete a alimentação da comunidade. Você já tinha visto seca igual aquela? Não. A água baixou muito. A gente já passou do tempo, mas precisa pensar seriamente em como olhar para essa nova realidade, né, de graves extremos climáticos. Exilados pelo clima na Amazônia. É no Repórter Record Investigação. Uma cientista brasileira descobriu como o vírus da Covid-19 engana o sistema imunológico e consegue replicar o vírus, mesmo em pessoas sem comorbidades ou com problemas de saúde prévios, Edu. A pesquisa foi realizada na renomada Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. A pesquisa coordenada pela cientista Marcela Cardoso foi realizada no período em que ela fazia um doutorado em Harvard. Inicialmente, a bolsa de estudos era voltada para a área de câncer de mama, mas a chegada da pandemia mudou o rumo, principalmente depois que o pai dela foi diagnosticado com Covid-19. A doença avançou rapidamente e Luiz Carlos Cardoso, de 65 anos, não resistiu. O ano era 2021, quando no Brasil ainda não havia vacina disponível. A doutora Marcela conta que, com a morte do pai, decidiu estudar o novo coronavírus. Eu não conseguia entender como uma pessoa que não tinha nenhuma comorbidade, que ele era saudável, começou a evoluir para a forma mais severa dessa doença. Então isso fez com que eu aplicasse todos os meus esforços
e entender melhor sobre isso. Como um tributo ao pai, a cientista brasileira comandou uma linha de pesquisa sobre os possíveis mecanismos utilizados pelo vírus para enganar o sistema imunológico do organismo humano. Amostras para os estudos vieram de pacientes brasileiros, através de uma parceria com a Unicamp, onde a doutora Marcela já havia estudado. A equipe liderada pela brasileira fez uma série de experimentos que envolveram mapeamento de genes e de proteínas virais. Também foram realizados testes com células pulmonares e com camundongos, aqui na Escola de Medicina da Universidade de Harvard. Agora, o grupo conseguiu encontrar a proteína responsável por ajudar o vírus a enganar o sistema de defesa corporal. O estudo foi publicado este mês na revista Cell, uma referência na área científica. A descoberta levou o grupo de pesquisadores a desenvolver um potencial medicamento para tratar a Covid-19. O próximo passo será intensificar os testes para chegar à versão final do remédio. Essas descobertas elas têm uma relevância extrema quando a gente for considerar um cenário de uma futura pandemia, por exemplo, né? Quando elas chegarem, a gente vai estar muito mais preparado para isso, sem dúvida nenhuma. E um dos maiores incentivos para as pesquisas da cientista ainda vem do pai. Tudo aí que você está pesquisando, tudo aí que você está sonhando, curtindo, imaginando, transformando, transmutando, transpondo, conhecendo, tudo isso é teu. Então, pisa firme que esse futuro é teu, tá? Fique com Deus, beijo, te amo. Missão cumprida, missão cumprida. Eu tinha falado para ele que eu queria realmente fazer algo bem significativo para essa doença, alguma descoberta realmente relevante, e eu acho que finalmente eu consegui. Nos Estados Unidos, a Agência Nacional de Segurança de Tráfego Rodoviário investiga os carros autônomos da Waymo, empresa da Alphabet, que também controla o Google. Há denúncias de que os táxis da empresa se envolveram em acidentes. Um táxi autônomo sem a presença de um motorista pode ser pedido por aplicativo. O veículo chega no horário marcado, no lugar combinado e leva o passageiro ao destino desejado. Mas há relatos que esses carros cometem infrações de trânsito e provocam colisões. Nos Estados Unidos, a circulação de táxis autônomos é regulada por leis estaduais. Para os defensores da tecnologia, os veículos já têm o objetivo de evitar acidentes automobilísticos, porque eliminariam o erro humano. Mas, na prática, a realidade é outra. A Agência de Segurança de Tráfego Rodoviário dos Estados Unidos relata que a probabilidade de acidentes é 2 vezes maior no caso dos veículos autônomos. Uma pesquisa da Administração Nacional de Segurança no Trânsito Rodoviário concluiu que acontecem mais de 9 acidentes com veículos sem motorista a cada 1.600.000 quilômetros percorridos, mais que o dobro das ocorrências com carros convencionais. Imagine que o condutor precisa retirar as mãos do volante, por exemplo, por causa de um desmaio. Depois de alguns segundos, o carro começa a se autocontrolar. Vem então um alerta sonoro e amarelo, então agora no painel. O cinto de segurança aperta o motorista, começa então a reduzir a velocidade do carro. O pisca-alerta já foi acionado, a buzina também, e o carro está completamente parado. Agora imagina isso acontecer numa via expressa. O risco de acidente é alto e pode ser fatal. Um levantamento da revista Forbes aponta que 93% dos americanos têm preocupações sobre algum aspecto dos carros autônomos, como problemas com a segurança. E 61% dos entrevistados não confiariam em um carro autônomo para transportar parentes. Apenas 12% dos consumidores confiam, enquanto 46% desconfiam da tecnologia. Nas ruas, a desconfiança prevalece. Eu não confio em um computador para conduzir meu carro. Ainda não, afirma esse americano. Me sinto mais seguro quando estou no controle, disse este homem.
A Record News vai transmitir com exclusividade na TV aberta os Jogos do Paulistão Feminino 2024. E para começar, nada mais, nada menos do que um grande clássico entre São Paulo e Palmeiras. Ao todo, serão exibidas 15 partidas do Paulistão Feminino. Além das estrelas dentro de campo, um time de craques está escalado também na transmissão. Lucas Pereira será o narrador responsável por levar a emoção das partidas aos telespectadores. A gente vai ter oportunidade de ver grandes jogos com muita emoção, muita rivalidade, e eu estou na expectativa de narrar muitos gols aí nesse campeonato dessas meninas guerreiras do nosso futebol. Analisando cada lance estarão as comentaristas Camila Giuliotti e a ex-bandeirinha Ana Paula Oliveira, que destaca a importância de mais espaço para o futebol feminino. A transmissão ao vivo, como nós iremos fazer, na TV aberta, também todas as plataformas de streaming do Grupo Record, ele fortalece esse novo momento do futebol feminino no Brasil. Na edição do ano passado, o Corinthians venceu São Paulo na final e levou a taça. Foi o 4º título do Timão, maior campeão paulista feminino, empatado com Santos e Juventus. A Record News entra em campo na transmissão do Paulistão Feminino com um clássico conhecido como Choque Rainha. A disputa entre São Paulo e Palmeiras é boa e tem hora marcada. Neste domingo, a partir das 10h30 da manhã, pela Record News. Um jogo muito importante, um jogo desafiador. A gente sabe da qualidade que o São Paulo tem, mas a gente também sabe da nossa qualidade. A gente trabalhou muito e está muito focado para fazer um grande jogo, que é o que o torcedor merece ver. A gente precisa ir bem no campeonato e dar o pontapé inicial no clássico com os 3 pontos, com certeza vai ser muito importante para a nossa trajetória dentro da competição. Nas plataformas digitais R7.com e Play Plus, os torcedores vão poder acompanhar ao vivo todos os lances com as imagens e narração da TV. E uma novidade, o canal da Record News no YouTube vai mostrar as reações da equipe de transmissão em tempo real durante o jogo. Uma transmissão multiplataforma e olha, eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. São meninas que são muito habilidosas, são craques, muitos gols sempre, rivalidade, então eu acho que vai ser demais. Nós estamos muito acostumados a ter o herói no campo de jogo. Está na hora de a gente começar a ter as nossas heroínas. A gente já tem a Marta, mas existem outras aí com histórias maravilhosas de superação, de resiliência, que pode ser contada por nós. O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra, também nossa versão em podcast, estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Bom, fique agora com os melhores momentos de Reis, a divisão. E logo após a grande conquista, tem super tela com o filme Sicário, Dia do Soldado. Imperdível. Uma boa noite para você. Boa noite, até segunda.